Bom dia, bem-vindo ao meu canal geografiaonline.com.br, um site voltado para conteúdos de geografia e matérias afins. E hoje nós estamos no vídeo 166, continuando aí a nossa resenha sobre o livro Metamorfoses do Espaço Habitado, do professor Milton Santos. Antes de mais nada, quero ressaltar aí, avalie a aula. É importante que você avalie a aula. Sem avaliação não é possível fazer as devidas correções aí nos métodos e nas formas de apresentação, ok? Então, voltando ao tema principal aí sobre a questão da técnica. Então, no último vídeo nós vimos como a técnica suplantou a ciência como forma de expressão principal da sociedade em relação aos objetivos que ela deve dar ao conhecimento. Então, antes desse período, já havia embates entre uma e outra, mas eram embates equilibrados. Depois da Segunda Guerra Mundial, onde a técnica capitalista mostrou toda a sua pujança ali em relação aos elementos relacionados à guerra, ao maquinário de guerra, as nações, os estados não tiveram dúvidas em relação a qual aposta fazer. Entre ciência e técnica, preferiram optar por técnica. Mas essa opção não era moralmente aceita, né? Então houve muita resistência em relação a isso, como há até hoje, mas na época era maior ainda. Então se criou aí um misto, né? Um híbrido chamado ciência utilitarista. Isso mesmo. Então se concebeu que não era puramente técnica, não era puramente um utilitarismo, mas era uma ciência que, mesclada com a técnica, podia ser denominada ciência utilitarista, né? O que vem a ser isso? Se você colocar lá no Google ciência utilitarista ou utilitarismo, você vai encontrar uma N definições. Mas está aqui, ó. Por princípio da utilidade, entendemos que o princípio segundo o qual toda a ação, qualquer que seja, deve ser aprovada ou rejeitada em função da sua tendência de aumentar ou reduzir o bem-estar das partes afetadas pela ação. Designamos por utilidade a tendência de alguma coisa em alcançar o bem-estar, o bem, a beleza, a felicidade e vantagens. O conceito de utilidade não deve ser reduzido ao sentido corrente, de modo de vida com um fim imediato. Claro que a concepção aqui é dúbia, porque você tem que definir o que é bem-estar. E na nossa sociedade, o capitalismo decidiu e definiu o que é bem-estar. Bem-estar é consumo. O que é o bem? Ter bens de consumo. O que é beleza? Estar afinado com as últimas tendências da moda, dos bens de consumo. Felicidade, dinheiro traz felicidade. Vantagens econômicas. Então tudo se resumiu à questão do dinheiro. Então é óbvio que a ciência associada a esse princípio de utilitarismo e de utilidade ia caminhar para a técnica. E isso foi o que aconteceu. Então, o bem-estar possível hoje, segundo o utilitarismo capitalista, é consumo. Então, um conjunto de capitalistas se apresentou para definir esses conceitos de bem-estar na nossa sociedade. E aí sim, houve grandes embates entre a técnica e a ciência, do qual um dos maiores no nosso período contemporâneo, um dos maiores entre técnica e ciência, né, para dar essa designação de ciência utilitarista, foi um embate entre Thomas Edison e Nikola Tesla. Os dois nomes são amplamente conhecidos e eu não vou investir tempo em apresentar as duas figuras. Mas Thomas Edison a gente sabe, né? Criador da lâmpada, mais de 1000 patentes registradas. Então Thomas Edison era a personificação da ciência utilitarista, para não falar da técnica. Um homem bancado por banqueiros,
não é ironia as palavras, dentre os quais o principal era o banco JP Morgan, que até hoje está aí e é um dos principais do mundo, e que investiu numa coisa chamada corrente contínua. Era uma forma de levar a eletricidade até as casas, mas que demandava muita estrutura. E essa estrutura estava toda patenteada, isso mesmo. A cada etapa da distribuição de energia, da produção e da distribuição, estava patenteada e pertencia ao banco JP Morgan em associação com a General Electric, que era a empresa de Thomas Edison. Então, a energia ainda naquela época era muito cara e pouco acessível à população. E nesse período, um jovem cientista, cientista mesmo, porque Thomas Edison não era cientista, era um técnico, ou um cientista utilitarista, que era Nikola Tesla, um cientista, propôs a corrente alternada, que precisava de muito menos estrutura, mas o jovem Nikola Tesla não percebeu que os interesses de Thomas Edison, a quem ele muito admirava, não estavam na ciência propriamente dita, estavam nas patentes, no lucro que ele ia conseguir junto à sociedade em razão da corrente contínua. Então, Nikola Tesla, na sua inocência de cientista que queria o bem da humanidade, achou que Thomas Edison não havia percebido essa falha. De fato, ele não havia percebido no início. Mas quando Nikola Tesla mostra para ele que era possível fazer, ao invés de corrente contínua, corrente alternada, ele rejeita prontamente, não por não reconhecer a superioridade da tecnologia apresentada por Nikola Tesla, mas por se apegar à questão das patentes e dos contratos que ele já havia assinado com o banco JP Morgan e queria pegar o contrato junto ao Estado. Então, esse é o grande embate entre ciência de verdade, uma ciência voltada para ao bem da humanidade, a distribuição gratuita ou a preço muito baixo de todo o conhecimento acumulado e posto à disposição da população, e daquele conhecimento utilitarista, da ciência utilitarista que era representado por Thomas Edison. Então os dois têm um embate ali, uma discordância. Nikola Tesla sai, tenta implementar seu projeto em outras empresas que prontamente o rejeitam, mas um coração enorme, um corporativista de bom coração, chamado George Westinghouse, vê, coitado do Tesla, lá no canto, chorando, sem ter utilidade para aquela descoberta que ele fez da corrente alternada, propõe para ele uma sociedade. Nessa sociedade, Nikola Tesla ia ganhar muito pouco, mas Nikola Tesla não estava interessado em lucro, ele estava interessado em popularizar a energia elétrica, em dar acesso à energia a mais pessoas, o que podia, na visão dele, e era um fato, elevar muito o nível educacional e a qualidade de vida das pessoas, certo? Então o Westinghouse propõe para ele uma parceria, ele topa essa parceria. Assim que o Westinghouse percebe que realmente a tecnologia é viável e ele ganha o contrato com o governo, ele fala para Nikola Tesla que não era viável ele pagar aquela parcela, que já era pequena parcela, que ele havia proposto para Nikola Tesla por colocar em risco a viabilidade do projeto. Nikola Tesla simplesmente abre mão da sua parcela, fala: não precisa me pagar nada, coloca o projeto em andamento e para mim está tudo bem. Aí o Westinghouse vai lá, faz o contrato com o governo, pega esse contrato bilionário, enriquece, transforma sua empresa numa das maiores, numa gigante aí do setor de energia elétrica, e Nikola Tesla fica absolutamente com nada. É fato que vocês vão pesquisar aí na vida dele, tem até um filme agora sobre esse duelo entre técnica e ciência aí, mas ele morre praticamente na miséria, porque ele era o cientista que visava literalmente o bem da sociedade como um todo.
Então, esse foi o grande último embate entre ciência de verdade, ciência que propõe o bem da humanidade enquanto humanidade, vamos assim dizer, e a técnica capitalista que visa o quê? Patentes e lucro. Então, Thomas Edison entra para a história como um gênio, detentor de não sei quantas mil patentes, né? Mas que só uma deu certo. Mas você olha, quando você vê 1000 patentes, esse cara só pensava em dinheiro. Ele falou, alguma coisa vai dar certo aqui. E foi registrando patente. Nikola Tesla tem um projeto maravilhoso que até hoje foi trancado, né, em cofre, sei lá, um Illuminati da vida, que propunha que era possível distribuir energia elétrica vinda do céu, né, vinda das nuvens, de maneira gratuita. Isso mesmo. Ele tem uma invenção, deixou projetado, deixou os manuscritos que sumiram, misteriosamente desapareceram, em que ele atesta que era possível colocar energia elétrica de graça nas residências. Obviamente não era um projeto que interessava para os grandes corporativistas da época. Então, pessoal, fica aí claro, a técnica suplantou a ciência. Então tá aqui a frase do Milton Santos de hoje. Quando a ciência se deixa claramente cooptar por uma tecnologia cujos objetivos são mais econômicos que sociais, ela se torna tributária dos interesses da produção e dos produtores hegemônicos e renuncia a toda a vocação de servir a sociedade. Trata-se de um saber instrumentalizado, onde a metodologia substitui o método. Então fica aí, fica claro para nós, em termos práticos, nesse embate entre Thomas Edison e Nikola Tesla, que realmente a técnica predominou. E até hoje essa lógica é seguida. Ok? Ficamos por aqui. Não esqueça de avaliar o vídeo. É importante isso, você colocar seu like ou dislike aí, para que eu saiba o quanto essa aula tem sido útil para vocês. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.